Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos celebrando, dentro da oitava do Natal, a festa da Sagrada Família. E dentro desta festa, a Igreja, na sua pedagogia, a Igreja continuadora da missão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja insiste em dizer corpo místico de Cristo, do qual Ele é a cabeça, nos apresenta a importância da família. O ser família é essencial para o desenvolvimento humano. Nós já percebemos que o próprio Deus, que tem uma única natureza divina, por isso é um só Deus, porque tem uma só natureza divina, mas Ele está dentro de uma situação familiar. Ele é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ali é uma comunidade de amor, é uma família. E nós vemos que o próprio Jesus, ao encarnar-se no ventre da Virgem Maria, ao assumir a nossa humanidade para nos restaurar, para nos religar ao Pai, Ele assume essa condição de estar também dentro de uma família. Então, para bom entendedor, meia palavra basta, ou seja, nós percebemos que para Deus a família é importante, é fundamental, é indispensável. E por uma coisa que hoje, inclusive, qualquer psicólogo atesta para nós, que o desenvolvimento do ser humano precisa daqueles laços de amor, de afeto da família. Quando falta essa estrutura familiar, a pessoa cresce com carências que mais tarde vão acabar vindo à tona com conflitos, com dificuldades. Por isso, a família é e continua sendo importante. É e continua sendo uma necessidade. É e continua sendo o núcleo primeiro aonde nós desenvolvemos a nossa personalidade, o nosso caráter, nossos afetos, nossos sentimentos, os nossos valores. E por isso Deus nos apresenta a Sagrada Família. Porém, é importante nós compreendermos uma outra coisa. Nossa humanidade foi afetada pelo pecado. Humanidade afetada pelo pecado foi enfraquecida. Humanidade enfraquecida falha, erra, não é perfeita. Logo, uma humanidade que falha, erra e não é perfeita, dentro dos seus relacionamentos também não será perfeita. E por isso não existirá família perfeita. Portanto, nós precisamos também tomar cuidado dentro do plano humano para não idealizarmos demais os papéis dentro da família.
A mãe e esposa tem um papel? Tem. No entanto, a mãe e esposa não é perfeita. Como qualquer ser humano na face da terra, em algumas situações vai falhar como mãe, vai falhar como esposa. E isso não é o fim do mundo. Isso não é para se cobrar, para se culpar, para se condenar, para ficar perder a paz por causa disso. Admite-se as falhas, se pede perdão, se perdoa e se recomeça. O pai e esposo não é perfeito, nem nunca será, porque somos fracos. Então, o pai e esposo também vai ter suas falhas, não vai agir de uma maneira perfeita. Então, se a gente idealiza demais esse papel, a gente cobra demais da pessoa que não tem condição de entregar aquela perfeição de um ideal que não é o real. Portanto, pai e esposo vai ter suas falhas, seus erros, e também não é o fim do mundo se você, pai e esposo, falha. E é aí que tem que entrar também uma visão misericordiosa e cheia de compaixão, de compreensão. Da mesma forma, os filhos e filhas não são perfeitos. Dentro da lógica de uma humanidade enfraquecida, filhos e filhas erram, falham, têm seus defeitos, por melhor que eles sejam. E não é o fim do mundo quando um filho ou uma filha erra, porque são humanos e, mais ainda, são inexperientes. Vai ser normal, na lógica da vida, errarem. Portanto, nós precisamos ter essa compreensão para não idealizarmos demais os papéis dentro da família e, a partir daí, exigirmos uns dos outros uma perfeição que não está na outra pessoa e que ela não pode corresponder a todas as nossas expectativas. E é aí que entra um olhar misericordioso, cheio de compaixão, cheio de perdão. Agora, é claro que é sempre importante admitir as falhas, pedir perdão, recomeçar. Claro que é sempre importante amadurecer com os erros, crescer com eles, aprender com eles. Claro que nas falhas que temos nos relacionamentos familiares vai ser necessário o diálogo, que é uma das coisas que, infelizmente, nós, como família, falhamos em muito. Dialogar, conversar, se entender, procurar o outro, procurar a outra, nos ouvirmos, dar atenção, dar tempo um para o outro. Por mais delicado que seja o assunto, ou por mais simples e banal que seja o assunto, aprender a dialogar, aprender a conversar. E não é um diálogo aonde só um fala e o outro escuta. Aí já não é diálogo, é monólogo. É um diálogo de saber ouvir sem se ofender,
E é um diálogo de saber falar sem agredir. E é um diálogo que ninguém está procurando ter a razão, mas nós estamos procurando nos entender. Portanto, muitas vezes, conflitos familiares acabam acontecendo porque falta este diálogo, falta essa conversa franca, simples, humilde, aberta, sincera, com o coração desarmado, que busca um entendimento. E, claro, dentro disso, uma humildade para, mais uma vez, repito, saber falar e saber ouvir, saber admitir os erros, saber pedir perdão, saber perdoar, saber acolher o outro que errou. A família precisa disso para se entender. Quando nós não fazemos isso, as tensões vão se acumulando e de um momento ou outro tudo acaba estourando, explodindo, se desgastando, e quando nós vamos tentar recuperar já não dá mais tempo, porque o desgaste já foi tão tamanho que o amor morreu. Porque veja bem, o único amor que é eterno é o de Deus. O único amor que não acaba é o de Deus. O nosso, humano, se não for cultivado no dia a dia, acaba. É destruído. Então é por isso que na família, a partir dessa visão misericordiosa, a partir dessa visão que não está procurando perfeição, a partir dessa visão de compaixão e diálogo, é preciso cultivar o amor nos pequenos gestos do dia a dia, numa declaração de eu te amo, num abraço, num beijo no rosto, num carinho que se faz, num sentar juntos, deixar um pouco de lado o celular, as mensagens, as redes sociais, que hoje é uma das coisas que estão tirando o nosso diálogo. Deixar um pouco de lado a TV ou qualquer outra ocupação, dedicar tempo, investir tempo para com aqueles que você convive. Agora, é bem verdade, e eu gostaria de abordar esse tema, que é inclusive de um livro de um psiquiatra inglês. Ele se chama Theodore Danpo, e ele escreveu um livro chamado Podres de Mimados, as consequências do sentimentalismo tóxico. Então, as nossas famílias não estão sabendo educar as novas gerações. Isso não é de hoje, não. Isso já vem acontecendo, inclusive segundo esse autor, há pelo menos 2 séculos. E o que esse autor argumenta a partir do atendimento dele psiquiátrico e a partir da rede educacional da Inglaterra, e ele consegue ter um campo de estudo tão amplo que aquilo que ele descreve no livro, inclusive, é observável em vários países, inclusive no Brasil. Para você entender, eu vou falar um pouco da minha vida escolar para descrever o que o autor descreve.
para não entrar numa coisa muito complexa. Eu fiz 3 faculdades. Uma dessas faculdades, não vou dizer qual foi, porque senão depois, se os professores ouvirem a homilia, vão ficar ofendidos comigo. Fiz 3 faculdades. Em uma dessas faculdades, o professor mais duro, mais rígido, mais exigente, tinha fama de ser Caxias, entrou na sala de aula e disse assim: vocês precisam ouvir o que falam de vocês lá na sala dos professores. Falou para os alunos, para a turma toda. Aí a gente perguntou: o que é, professor? Ele disse: eles pensam que vocês são coitadinhos. Tadinho deles, eles não dão conta. Vamos facilitar, vamos passar tarefas mais fáceis, vamos passar exercícios mais simples, não vamos exigir tanto porque eles não vão dar conta. E esse professor argumentava: eu não vou facilitar a vida de vocês. Vocês vão ler os livros, vocês vão escrever as teses. Mandou a gente escrever 14 teses. Mandou nós lermos uma série de tratados e fez prova oral com a gente. Mas aquele professor salvou aquele curso que eu estava fazendo. Porque hoje, se eu tenho alguma coisa na memória, quando vou falar com alguém, foi das exigências que ele fez para que eu me desenvolvesse como aluno. E a tese desse psiquiatra inglês é a seguinte: nós estamos já há pelo menos 200 anos, geração após geração, virou uma mentalidade que diz assim: os meus pais me criaram com rigor muito grande. Eu não vou criar o meu filho com esse rigor, eu vou facilitar para ele. Aí eu facilito. A próxima geração diz assim: não, mas os meus pais também me criaram com um rigor muito grande, eu vou facilitar para eles. Então, geração após geração, nós vamos facilitando, entregando tudo de mão beijada, fazendo tudo pelos filhos e protegendo demais. É por isso que o nome do livro é Podres de Mimados. E aí, qual é o problema? Geração após geração, nós vamos facilitando, dizendo: coitadinho, ele não dá conta, deixa eu fazer tudo para ele aqui, deixa eu entregar tudo de mão beijada. Nós vamos facilitando tanto que as novas gerações muitas vezes não sabem fritar um ovo, não sabem se virar na vida, não sabe lidar com o conflito, tão mimados que quando é dito um não para eles da vida adulta, ou eles se deprimem, ou eles partem para briga, para porrada, para agredir o outro, na intolerância. Por quê? Porque nós, há pelo menos 200 anos, segundo esse autor, estamos facilitando demais a vida dos nossos filhos. Uma vida em que eu não estou acompanhando, que eu não estou orientando, que eu não estou corrigindo, em que eu não estou exigindo, em que eu não estou dizendo, pelo menos aqui e acolá, dizendo: meu filho, resolva, te vira. Claro que eu não estou falando para você jogar o menino, a menina na cova dos leões e dizer: sai daí, que eu não estou nem aí para ti. Não é isso. Mas facilidade demais, mimar demais, proteger demais, e às vezes delegar isso para a escola, para os professores, delegar a educação dos teus filhos para babá ou para as babás eletrônicas que agora também estão por aí, é mal educar o seu filho e é gerar novas gerações podres de mimadas, que como adultos serão adultos desequilibrados nas suas relações.
Portanto, nós precisamos começar a discutir isso entre nós. Eu não estou aqui defendendo que você trata o seu filho, sua filha, que você eduque na base da chibata, de forma alguma. Mas entregar tudo de mão beijada, facilitar demais a vida, achando que você está fazendo um bem, na verdade você está estragando aquela pessoa. Então nós precisamos discutir isso. Claro que tem outras situações de violência, de vícios, de traumas, de desestruturação familiar que também precisam ser discutidas. Mas hoje, nesta homilia, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. É preciso que nós abramos o olho para educarmos melhor as novas gerações, até porque nós já somos vítimas disso. Os nossos pais já nos criaram nos mimando, com algumas exceções, e os pais dos nossos pais também já nos criaram nos mimando, com algumas exceções. E hoje as intolerâncias, as arrogâncias, os desequilíbrios que estão aí são frutos muitas vezes de uma geração após a outra que facilitou a vida demais dos filhos e não teve nenhum nível de exigência, de excelência. Portanto, é importante que, por amor, nós tenhamos esse nível de exigência. Por amor. E aqui eu encerro essa homilia lembrando de uma historinha que você já deve ter ouvido, uma reflexão muito comum, que fala da borboleta no casulo, né? Você sabe que a lagarta, ela entra ali naquela crisálida, fica um casulo, e depois ela transforma-se em borboleta ali dentro, e depois ela faz um esforço para romper o casulo. Você vê aquele casulo pulsando. Se você pegar uma gilete e cortar o casulo, tadinha da borboleta, vou ajudar ela a sair, corta o casulo. Ela cai ali e morre. Por quê? Porque o esforço de sair do casulo é que desenvolve as asas da borboleta para ela poder voar. Quando a gente corta o casulo, a gente impede a borboleta de se desenvolver para que ela voe. Então, às vezes, nós estamos fazendo isso há pelo menos 2 séculos, facilitando demais a vida de uma geração para outra, mimando demais, protegendo demais, e o resultado disso são adultos podres de mimados, desequilibrados nas suas relações, porque faltou aquela exigência familiar, aquele limite familiar, aquela educação familiar que procurasse desenvolver aquela criança. Pensem nisso e procurem o livro Podres de Mimados. Talvez isso possa abrir um pouco a nossa mente e melhorar a qualidade da educação que nós estamos dando para os nossos jovens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.